Diretora de hospital humilha adolescente negro no playground e descobre que ele é filho da mulher que vai decidir seu futuro. Se você gostar das histórias, peço que se inscreva, ajudará imensamente o canal. O sol da tarde banhava o playground do condomínio Royal Gardens, um dos mais exclusivos da cidade. Patrícia Mendes ajustava seus óculos de sol de grife, enquanto observava com desgosto o adolescente negro que ocupava um dos bancos, absorto em um livro. Com licença. Sua voz cortou o ar como uma navalha. Este playground é apenas para moradores. Lucas ergueu os olhos do livro de química, seu rosto sereno contrastando com a hostilidade de Patrícia. Eu sei, senhora. Estou esperando minha mãe. Sua mãe? Patrícia riu com desdém. E sua mãe seria... Prefiro não dizer. Lucas voltou ao livro, mantendo a calma que sua mãe sempre lhe ensinou. Patrícia pegou o celular, seus dedos com unhas perfeitamente feitas, deslizando pela tela. Alô, polícia. Tem um elemento suspeito no playground do condomínio. Lucas fechou o livro lentamente, guardando-o na mochila. Sua mente vagou para algumas horas antes, quando estudava em seu quarto. Mãe, preciso mesmo ir com você hoje? Filho, você sabe que tenho uma reunião importante. É só por algumas horas. Tá, mas aquele condomínio, as pessoas de lá não são muito... São pessoas como outras quaisquer, Lucas. E você é tão merecedor de estar lá quanto qualquer um. O som das sirenes interrompeu sua memória. 2 viaturas pararam na entrada do playground e Patrícia sorriu triunfante. Está vendo? Agora, você vai ter que explicar o que está fazendo aqui. Senhora, qual é a ocorrência? Perguntou um dos policiais aproximando-se. Este rapaz está invadindo nossa área privativa. Ele não mora aqui. Lucas permaneceu sentado, suas mãos levemente trêmulas eram o único sinal de seu nervosismo. Estou esperando minha mãe, que está em reunião em uma das casas. Nome da sua mãe? Questionou o policial. Antes que Lucas pudesse responder, um terceiro carro entrou no condomínio. Não era uma viatura comum. Era um carro oficial, preto, com placas do governo estadual. Patrícia franziu o senho, sua confiança vacilando pela primeira vez. Que carro é esse? O veículo parou próximo ao playground, e o motorista uniformizado saiu para abrir a porta traseira. Lucas sorriu, reconhecendo o som dos saltos que se aproximavam. Acho que sua pergunta está prestes a ser respondida, senhora, disse ele, sua voz carregando uma calma que fez Patrícia dar um passo para trás. O som dos saltos se aproximando ecoava pelo playground, enquanto Patrícia Mendes ajeitava nervosamente seu blazer de marca. Ao seu redor, os celulares dos vizinhos já estavam erguidos, registrando cada momento do incidente. Ridículo, murmurou ela, tentando manter sua postura autoritária. Provavelmente mais uma dessas assistentes sociais querendo causar. Como diretora do Hospital Central, Patrícia estava acostumada a ser a autoridade máxima em qualquer ambiente. Seu escritório no último andar do hospital era um monumento ao seu poder. Diplomas emoldurados, prêmios de excelência, fotos com políticos e empresários. Senhora Mendes, chamou uma vizinha que filmava a cena. Talvez devêssemos esperar... Esperar? Patrícia cortou, sua voz afiada. Eu construí minha reputação neste condomínio. Não vou permitir que qualquer um entre aqui e... Qualquer. Senhora Mendes. A voz que veio de trás dela fez Patrícia congelar. Era uma voz que carregava autoridade natural, sem precisar gritar ou intimidar. Vários vizinhos que assistiam à cena começaram a sussurrar entre si, alguns reconhecendo a figura que se aproximava. Um deles deixou escapar um audível "Meu Deus!". Marcos. Patrícia chamou um dos seguranças do condomínio. Providencie a retirada deste rapaz imediatamente. O segurança, no entanto, não se moveu. Seus olhos estavam fixos na mulher que agora estava ao lado de Lucas. Como você ousa? Patrícia começou, virando-se para confrontar a recém-chegada, mas as palavras morreram em sua garganta. Lucas se levantou calmamente, pegando sua mochila. Mãe, não precisava vir. A reunião pode esperar, a mulher respondeu, seus olhos fixos em Patrícia. Algumas coisas são mais importantes.
Um dos policiais se aproximou, visivelmente constrangido. Doutora, nos desculpe, não sabíamos. Claro que não sabiam, ela respondeu, sua voz controlada. Assim como a senhora Mendes não sabia quem era o elemento suspeito que ela denunciou. Patrícia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Seu celular vibrou. Era uma mensagem do presidente do conselho do hospital. Como a notícia tinha chegado tão rápido? Isso é um mal-entendido, tentou explicar, sua voz perdendo a arrogância anterior. Eu apenas estava zelando pela segurança. Segurança. A mulher ergueu uma sobrancelha. Meu filho sentado quieto, estudando, representa uma ameaça à segurança? Mais carros começavam a chegar ao condomínio. Jornalistas, alertados pelos vídeos que já circulavam nas redes sociais, se aglomeravam no portão. Senhora Mendes, um dos moradores se aproximou mostrando seu celular. A senhora está trending topic no Twitter. O vídeo, Patrícia pegou o telefone com mãos trêmulas. A hashtag Página Diretora Racista já tinha milhares de compartilhamentos. Isso vai arruinar minha carreira, sussurrou ela, mais para si mesma que para os outros. Interessante que essa seja sua primeira preocupação, observou a mãe de Lucas. Não o fato de ter humilhado publicamente um adolescente inocente. Lucas tocou o braço da mãe suavemente. Mãe, podemos ir? Tenho prova amanhã. A simplicidade e dignidade do pedido de Lucas fez vários dos presentes baixarem a cabeça, envergonhados. Claro, filho. Ela se virou para ir, mas parou por um momento. Ah, senhora Mendes, nos veremos em breve. Temos uma reunião marcada amanhã no hospital, não é mesmo? Patrícia empalideceu ainda mais. Reunião? Sim. Sobre as novas diretrizes estaduais para a administração hospitalar. Mal posso esperar para discutirmos inclusão. Enquanto mãe e filho se afastavam em direção ao carro oficial, os moradores começaram a se dispersar, deixando Patrícia sozinha com seu erro e suas consequências. Seu celular vibrou novamente. Era outra mensagem do conselho do hospital, mais urgente que a primeira. Reunião extraordinária em 1 hora. Sua presença é obrigatória. Patrícia observou o carro oficial se afastar, uma sensação gelada se espalhando por seu corpo. Quem exatamente era aquela mulher? E por que todos pareciam conhecê-la exceto ela? A resposta viria mais cedo do que ela imaginava, e seria muito mais devastadora do que poderia prever. O silêncio na sala de reuniões do Hospital Central era ensurdecedor. Patrícia Mendes ocupava sua costumeira cadeira na cabeceira da mesa. Mas pela primeira vez em 15 anos, não se sentia no controle. O conselho diretor havia acabado de entregar a ela uma pasta com um nome que fez seu estômago afundar. Doutora Helena Santos, secretária estadual de saúde. A mesma mulher, sussurrou ela folheando o arquivo com mãos trêmulas. O presidente do conselho, Dr. Roberto, pigarreou. Patrícia, você faz ideia da gravidade do que aconteceu? A doutora Helena não é apenas a secretária de saúde. Ela é a pessoa que vai decidir o futuro dos repasses estaduais para nosso hospital. As páginas do arquivo contavam uma história que Patrícia deveria ter conhecido. Helena Santos, formada com honras em Harvard, mestrado em políticas públicas de saúde, doutorado em gestão hospitalar. Uma carreira brilhante construída com determinação e excelência. Mas ela nunca mencionou ter um filho. Patrícia tentou se defender. Talvez porque pessoas como você nunca perguntaram, respondeu uma voz da porta. Helena Santos entrou na sala, sua presença comandando respeito imediato. O blazer impecável e o colar de pérolas contrastavam com a pasta vermelha que carregava, a mesma cor do livro que Lucas estava lendo no playground. Doutora Santos. Dr. Roberto se levantou apressadamente. Não esperávamos você tão cedo. Algumas situações exigem atenção imediata, respondeu Helena, sentando-se, como quando a diretora de um dos maiores hospitais do estado demonstra preconceito explícito contra um adolescente negro. Patrícia sentiu o rosto queimar. Foi um mal-entendido. Não, senhora Mendes. Helena a interrompeu. Mal-entendido é pedir desculpas depois de esbarrar em alguém. O que a senhora fez tem um nome específico. Helena abriu sua pasta e retirou um papel antigo amarelado pelo tempo. Era um currículo,
datado de 15 anos atrás. A senhora se lembra disto? Patrícia franziu a testa, confusa. Este foi o currículo que enviei para este hospital há 15 anos. Tinha acabado de voltar de Harvard, grávida de Lucas. A senhora me entrevistou pessoalmente. A memória atingiu Patrícia como um soco. A jovem médica grávida extremamente qualificada, que ela havia dispensado com uma desculpa qualquer. Eu não me lembro. Claro que não. Para pessoas como a senhora, nós somos invisíveis. A menos que estejamos invadindo seus espaços privilegiados. O conselho diretor assistia ao embate em silêncio tenso. Helena continuou. Depois daquela entrevista, prometi a mim mesma que chegaria a uma posição onde poderia mudar o sistema. Onde pessoas como a senhora não poderiam mais fechar portas baseadas apenas na cor da pele de alguém. Patrícia sentiu, lágrimas se formando. Por favor, eu posso perder meu emprego, assim como eu poderia ter perdido uma oportunidade há 15 anos. A diferença é que hoje estou em posição de garantir que isso não aconteça com mais ninguém. Helena retirou outro documento de sua pasta. Este é o novo Programa Estadual de Inclusão e Diversidade para instituições de saúde. Cada hospital terá metas específicas para a contratação e promoção de profissionais negros e de outras minorias. O conselho diretor começou a murmurar. Helena ergueu a mão pedindo silêncio. E o Hospital Central será o projeto piloto. A senhora Patrícia terá a oportunidade de liderar esta transformação. Claro, se ainda quiser manter seu cargo. Mas, como? Considere uma chance de redenção. A mesma chance que nunca deu a outros. Helena se levantou arrumando seus papéis. A propósito, Lucas passou em primeiro lugar no simulado de química hoje. O mesmo livro que estava lendo quando a senhora o considerou uma ameaça. Patrícia baixou a cabeça, as lágrimas agora correndo livremente. O conselho tem 24 horas para me apresentar um plano de implementação do programa, Helena anunciou. E senhora Mendes, sugiro que use este tempo para refletir sobre que tipo de líder quer ser daqui para frente. Enquanto Helena caminhava, para a porta parou por um momento. Ah, e mais uma coisa. Lucas pediu para dizer que perdoa a senhora. Ele tem um coração maior que o meu. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou à sala. Mas agora era um silêncio diferente, um silêncio de transformação. Patrícia olhou para o arquivo de Helena mais uma vez, percebendo que havia muito mais naquela história do que ela poderia imaginar. E algo lhe dizia que as surpresas ainda não haviam acabado. A notificação no celular de Patrícia piscou novamente. Era a 10ª em menos de uma hora. O vídeo do incidente no playground já tinha mais de 2 milhões de visualizações. E a hashtag Diretora Racista continuava nos Trending Topics. É um pesadelo, murmurou ela, fechando as cortinas de seu escritório no hospital. Lá fora, uma pequena multidão de jornalistas se aglomerava, aguardando um pronunciamento. Seu telefone tocou. Era Sandra, sua assessora de imprensa. Patrícia, a situação está fora de controle. 3 patrocinadores importantes já sinalizaram que podem romper contratos com o hospital. Como assim romper contratos? O incidente não tem nada a ver com o hospital. Tem tudo a ver, Sandra respondeu, sua voz tensa. Você é o rosto da instituição, e agora esse rosto está sendo associado a... Não diga essa palavra, Patrícia cortou. Eu não sou racista, completou uma voz da porta. Dr. Roberto estava parado ali, segurando uma pasta cheia de papéis. Seu rosto normalmente amigável estava grave. O conselho está reunido, disse ele. Precisamos de você lá, agora. Patrícia o seguiu pelos corredores do hospital, sentindo os olhares dos funcionários. Alguns desviavam os olhos, outros a encaravam abertamente com desaprovação. Na sala do conselho, as expressões eram ainda mais severas. Os números são preocupantes, começou o Dr. Roberto, distribuindo relatórios. Além dos patrocinadores, 3 médicos renomados já pediram desligamento. As redes sociais estão em polvorosa e acabamos de receber uma carta assinada por mais de 200 funcionários exigindo um posicionamento. Mas eu já me desculpei, protestou Patrícia. Publiquei uma nota. Uma nota genérica não é suficiente, interrompeu doutora Mariana, única conselheira negra. Você não tem ideia do dano que causou, tem?
A porta se abriu novamente. Era Helena Santos. Na verdade, disse ela, entrando com mais papéis, o dano é bem maior do que imaginam. Ela ligou o projetor, exibindo uma série de gráficos. Nos últimos 5 anos sob a gestão da doutora Mendes, apenas 2% das contratações foram de profissionais negros. Desses, nenhum em cargo de chefia. Patrícia sentiu o sangue gelar. Não fazia ideia desses números. Mas isso não é minha culpa, tentou argumentar. Os currículos que chegavam... Os currículos? Helena sorriu sem humor. Como o meu, há 15 anos, o silêncio na sala era pesado. O governador acaba de me ligar, continuou Helena. Ele está preocupado com a repercussão. Afinal, o Hospital Central recebe milhões em verbas estaduais. Patrícia afundou na cadeira. Era o fim de sua carreira. No entanto, Helena prosseguiu, tenho uma proposta diferente. Todos se voltaram para ela curiosos. Em vez de simplesmente punir, podemos transformar este momento em uma oportunidade de mudança real. Ela distribuiu novos documentos. Este é o projeto que mencionei ontem, um programa completo de diversidade e inclusão. Mas não apenas números em papel. Queremos mudança de cultura. Aí onde a doutora Mendes se encaixa nisso? Perguntou o doutor Roberto. Ela será a responsável por implementá-lo, respondeu Helena. Sob minha supervisão direta, claro. Patrícia ergueu os olhos, surpresa. Por quê? Porque às vezes, Helena respondeu. A melhor forma de combater o preconceito é forçar as pessoas a enxergarem seus próprios erros de perto. Naquele momento, uma nova notificação surgiu nos celulares de todos. Era um vídeo de Lucas. Meu nome é Lucas Santos, dizia ele na gravação. E ontem fui vítima de racismo no lugar onde minha mãe tinha uma reunião importante. Mas não quero que a senhora que me denunciou seja punida. Quero que ela aprenda. Patrícia sentiu as lágrimas voltando. Este vídeo já tem 500 mil de visualizações, comentou Helena. Meu filho, com 15 anos, está mostrando mais maturidade que muitos adultos. Ela se virou para Patrícia. Então, doutora Mendes aceita o desafio? Está disposta a realmente mudar? Antes que Patrícia pudesse responder, seu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de sua filha de 17 anos. Mãe, como você pôde? Ele tem minha idade. Poderia ser meu amigo da escola. Naquele momento, algo dentro de Patrícia quebrou. Eu aceito, disse ela, sua voz embargada. Me diga o que preciso fazer. Helena sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Ótimo, porque amanhã você tem uma reunião marcada com alguém muito especial. Quem? Lucas. Ele quer te mostrar pessoalmente o projeto social que criou para ajudar jovens da periferia a estudarem para a medicina. O conselho inteiro prendeu a respiração. A transformação estava apenas começando. O centro comunitário da vila, Esperança não se parecia em nada com os ambientes luxuosos que Patrícia estava acostumada a frequentar. As paredes precisavam de pintura, e o ar-condicionado funcionava apenas parcialmente, mas havia algo diferente no ar, uma energia contagiante, vinda dos jovens que lotavam a pequena biblioteca. Lucas estava à frente de um grupo, explicando fórmulas de química. Sua voz era calma e didática, a mesma serenidade que demonstrara durante o incidente no playground. Podem entrar, disse ele, notando Patrícia e Helena na porta. Estamos quase terminando a revisão para o vestibular. Patrícia observou os rostos jovens e esperançosos. Todos negros, todos da periferia, todos sonhando com um jaleco branco. Quantos alunos você tem aqui? Perguntou ela, sua voz baixa. 35, respondeu Lucas. Começamos com 5 há 2 anos. Cada um que passa no vestibular volta para ajudar os novos. Helena sorriu com orgulho. Lucas começou isso quando tinha 13 anos. Foi quando ele percebeu que não havia médicos negros no hospital onde eu trabalhava. Eu não sabia. Começou Patrícia, mas Helena a interrompeu. Há muitas coisas que a senhora não sabe, doutora Mendes. Por exemplo, sabe quem era o zelador que trabalhou no Hospital Central por 30 anos e se aposentou mês passado? Patrícia franziu a testa, confusa. Seu nome é Jorge, continuou Helena.
Ele tem 2 filhos formados em medicina. Ambos tentaram trabalhar no seu hospital. Ambos foram rejeitados sem entrevista. A revelação atingiu Patrícia como um soco. Quantas vezes ela tinha passado por Jorge sem sequer notar sua existência. Mas hoje não estamos aqui para falar do passado, disse Helena. Lucas tem uma proposta para você. O jovem reuniu seus alunos em círculo, incluindo Patrícia. Nossa maior dificuldade, explicou ele, é conseguir estágio e vivência prática. Os alunos precisam ver como é um hospital por dentro, entender a rotina. Você quer que eu... Aí Patrícia começou a entender. Queremos transformar o Hospital Central em um centro de formação inclusivo, completou Lucas. Não apenas para estudantes de medicina, mas para todos que sonham em trabalhar na área da saúde. Uma das alunas, Maria, ergueu a mão timidamente. Eu quero ser enfermeira, disse ela. Mas quando fui ao hospital semana passada com minha avó, a recepcionista nem olhou na minha cara quando perguntei sobre programa de estágio. Cada história era como uma pequena agulha no coração de Patrícia. Histórias de portas fechadas, de sonhos interrompidos, de talentos desperdiçados. Eu posso mudar isso, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Posso abrir as portas que fechei por tanto tempo. Helena observava atentamente, procurando sinais de sinceridade nas palavras de Patrícia. Não será fácil, advertiu. A resistência dentro do próprio hospital. Como a minha própria resistência? Perguntou Patrícia, um sorriso triste nos lábios. Exatamente. Lucas reuniu alguns papéis e entregou a Patrícia. Este é nosso projeto completo. Preparei durante aquela tarde no playground, enquanto esperava minha mãe. Patrícia folheou as páginas, impressionada com a profundidade e maturidade do trabalho. Por que você não me odeia? Perguntou ela subitamente. Depois do que fiz, Lucas pensou por um momento antes de responder. Porque ódio só gera mais ódio. E eu aprendi com minha mãe que a verdadeira mudança vem da educação, não da vingança. Helena colocou a mão no ombro do filho, orgulhosa. Então, doutora, Mendes, disse ela, está pronta para sua verdadeira lição? Que lição? A de que às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para encontrar o que realmente importa. Naquele momento, o celular de Patrícia vibrou. Era uma notificação. Do conselho do hospital. Sua posição como diretora estava oficialmente em revisão. Eu acabei de perder meu cargo, não é? Perguntou ela estranhamente calma. Não, respondeu Helena. Acabou de ganhar a chance de merecê-lo. Lucas sorriu, estendendo a mão para Patrícia. Pronta para começar de novo? Patrícia olhou para aquela mão estendida, para os jovens ao redor, para Helena. Em seus 15 anos como diretora, nunca tinha sentido o peso da responsabilidade como naquele momento. Pronta, respondeu ela, apertando a mão de Lucas. E assim, no improvável cenário de uma biblioteca comunitária na periferia, começava uma nova história. Uma história de redenção, de transformação e, acima de tudo, de esperança. 6 meses se passaram desde aquela tarde no centro comunitário. O Hospital Central estava diferente, não apenas na aparência, com seus novos cartazes sobre diversidade e inclusão, mas em sua essência. Patrícia estava em sua sala, não mais no último andar, mas no térreo, próxima à recepção, onde podia ver e ser vista por todos. Doutora Mendes, chamou Maria, agora estagiária do programa de enfermagem. Os novos residentes chegaram. Patrícia sorriu, levantando-se. No corredor, 20 jovens médicos recém-formados aguardavam. Metade deles, negros, um contraste marcante com as turmas anteriores. Bem-vindos ao Hospital Central, começou ela. Cada um de vocês representa uma mudança que demorou demais para acontecer. Seus olhos encontraram Lucas entre os presentes, não como residente, ele ainda estava no 3º ano do ensino médio, mas como coordenador do programa de mentoria que havia se tornado modelo para outros hospitais. Há 6 meses, continuou Patrícia, eu era uma pessoa diferente, alguém que confundia poder com privilégio, que via diferenças como ameaças. O burburinho no corredor cessou. Todos conheciam a história. Ela havia se tornado um caso de estudo em gestão hospitalar e transformação institucional.
Mas aprendi, da maneira mais dura, que verdadeira liderança não é sobre manter pessoas do lado de fora, mas sobre abrir portas. Helena Santos entrou no corredor, agora não apenas como secretária de saúde, mas como presidente do novo Conselho Nacional de Equidade na Saúde. Doutora Mendes, disse ela, os números do primeiro semestre chegaram. Patrícia pegou o relatório, suas mãos tremendo levemente. O Hospital Central havia se tornado referência em inclusão, com índices de satisfação dos pacientes batendo recordes. Mas não são apenas números, continuou Helena. São vidas transformadas. Lucas se aproximou, carregando uma pasta familiar, a mesma que segurava no playground naquele dia. Senhora Mendes, disse ele, lembra quando me perguntou por que não a odiava? Patrícia assentiu, sentindo as lágrimas se formarem. Porque eu sabia que, às vezes, as pessoas precisam de um espelho para verem seu próprio preconceito. E você não apenas viu, decidiu quebrar o espelho e reconstruir algo novo. O jovem abriu a pasta, revelando fotos do projeto social que agora ocupava um andar inteiro do hospital. Dezenas de jovens da periferia tendo aulas de reforço, preparação, para vestibular e, principalmente, esperança. O programa já tem filiais em 5 hospitais, informou Helena, todos seguindo o modelo que você e Lucas desenvolveram. Patrícia olhou ao redor, para os residentes ansiosos por começar, para Maria organizando prontuários, para os pacientes sendo atendidos com dignidade independente de sua cor ou origem. Sabe o que é mais irônico? Perguntou ela a Helena. Eu achava que perderia tudo naquele dia. Meu cargo, meu respeito, meu poder. Mas, na verdade, ganhou algo muito maior, completou Helena. Ganhou humanidade. Lucas sorriu, pegando seu jaleco branco, um presente antecipado de sua mãe. Ainda faltam 2 anos para eu usar isso de verdade, disse ele. Mas agora sei que quando chegar minha vez, não serei o único. Patrícia observou o momento, lembrando-se de todas as vezes que havia fechado portas para pessoas como Lucas. Como havia sido cega por tanto tempo. O preconceito é uma porta trancada, disse Helena, como se lesse seus pensamentos. Mas a chave sempre esteve do lado de dentro. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou apressada. Doutora Mendes, tem uma situação na emergência. Uma senhora, ela está se recusando a ser atendida por um médico negro. Patrícia e Helena trocaram olhares. Era hora de colocar em prática tudo o que haviam aprendido. Vou resolver isso, disse Patrícia, sua voz firme. Porque agora sei exatamente o que dizer. Enquanto caminhava para a emergência, Patrícia refletiu sobre como uma tarde no playground havia mudado não apenas sua vida, mas a de tantas pessoas. O preconceito que quase destruiu sua carreira havia se transformado em uma força para a mudança. Quando ela entrou na emergência, pronta para enfrentar mais um caso de preconceito, não era mais a mesma Patrícia Mendes de 6 meses atrás. Era alguém que havia aprendido que verdadeira força não está em excluir, mas em incluir. Às vezes, pensou ela, precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. E assim, o Hospital Central continuava sua transformação, não apenas de paredes e protocolos, mas de corações e mentes. Um lugar onde o jaleco branco não tinha cor, onde o conhecimento não tinha barreiras e onde a humanidade finalmente falava mais alto que o preconceito. Era apenas o começo de uma nova era na saúde. E tudo começou com um adolescente lendo um livro de química em um playground.